Olá, eu sou Júlia Maiara, do curso de Licenciatura em Física, na Universidade Federal Rural do Semiárido. Vou explicar um pouco sobre as 3 leis de Newton, da disciplina de Mecânica Clássica do professor Dorgival Albertino. A princípio, vou informar um pouco sobre quem era Isaac Newton, né? Um renomado físico e matemático inglês que descobriu a correlação entre força e movimento em 1687. Hoje, suas 3 leis do movimento são fundamentais para descrever o movimento de qualquer objeto no universo. Bom, vou falar um pouco sobre o que ele entendia sobre força, né? Newton acreditava que a interação entre dois objetos que causava uma mudança de movimento dos objetos. Que impacto as forças podem ter sobre os objetos? Mover, acelerar, desacelerar, parar, mudar a direção e mudar a forma do objeto. Estabelece que a força resultante aplicada a um objeto é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração. A primeira lei de Newton é da inércia, né? Ele afirma que um objeto em repouso permanecerá em repouso a menos que ele seja influenciado por uma força desequilibrada. Um objeto em movimento permanecerá em movimento na mesma velocidade e na mesma direção, a menos que seja influenciado por uma força desequilibrada. Exemplo: um objeto deitado numa mesa permanecerá em repouso até que alguém ou alguma força empurre-o da mesa. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Afirma que a aceleração de um objeto por uma força é inversamente proporcional à massa do objeto e diretamente proporcional à força. Exemplo: se você empurra uma caixa leve e depois uma caixa pesada com a mesma força, a caixa mais leve terá uma aceleração maior. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Para toda ação, há uma reação de igual intensidade, mesma direção e sentido oposto. Exemplo: ao andar os pés empurrando no chão para trás, a ação. E o chão empurrando os seus pés para frente é a reação, fazendo com que você se mova. A medida da resistência de um objeto a mudanças em seu estado de movimento devido à aplicação de uma força. Aí o momento linear, né? Onde o momento é igual a massa vezes a velocidade. E o exemplo que eu coloquei foi o pino de boliche em movimento. Agora eu vou falar um pouco sobre a conservação do momento. É um princípio científico que afirma que o momento total de um sistema ou um grupo de objetos permanece constante se nenhuma força externa agir sobre ele. Ou seja, ele permanece parado se não tiver nenhuma força exercida sobre ele. E existe outro princípio, né, se aplica a objetos em movimento. Está intimamente relacionada à terceira lei de Newton, né, que para toda ação há uma reação de igual ou oposta com relação à força. A conservação do momento em uma direção. Quando dois objetos interagem em uma única direção, o momento total dos dois objetos antes de interação é igual ao momento total após a interação. A conservação do momento em duas direções. Se dois objetos interagem em duas direções perpendiculares, o momento total dos dois objetos antes da interação é o mesmo que o momento total após a direção em ambas as direções. Agora eu vou falar um pouco sobre o impulso, né? Um impulso causa uma mudança de momento. Exemplo aí, né? A bola está parada e aí está sendo passada de uma mão para a outra. E embaixo eu coloquei aí a fórmula, né? Que é força vezes delta tempo é igual a m vezes delta v. Agora eu vou falar um pouco sobre a inércia, né? A tendência de um objeto resistir a uma mudança de movimento. Isso significa que um objeto permanecerá em repouso ou continuará se movendo em linha reta a uma velocidade constante. E aí nós temos a mudança na velocidade ou direção do movimento de um objeto. A aceleração é igual a mudança da velocidade barra tempo. Agora eu vou explicar um pouco sobre força de contato, né? A força de contato requer que dois objetos estejam em contato físico um com o outro. É tipicamente causado por objetos físicos quando dois objetos se esfregam um no outro.
tipicamente localizada e afeta apenas os dois objetos que estão em contato, não o seu meio ambiente, né? E temos também a força sem o contato, que atua sobre os objetos sem contato físico, normalmente causados por energia como luz, som e magnetismo. Pode afetar vários objetos ao mesmo tempo. E nós temos entre eles também objetos que podem ser movidos e interagir uns com os outros por meio de ações. Agora vamos resolver uma questão do Enem 2018. Em desenhos animados é comum vermos os personagens tentando impulsionar um barco soprando o ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes o próprio fôlego possibilitando a ventilação desses estudantes de um laboratório didático resolverão extinguir essas pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para que a ventoinha mantenha-se e a vela, a fim de manter as características do barco, massa e formato das cartolinas, as figuras representadas, os carros produzidos, a montagem do carro, a busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela, Com os carros orientados de acordo com as figuras, Os estados ligaram a ventoinha. Bom, a respeito das intensidades da velocidade média e do sentido de movimento do carro A, os estudantes observaram que o carro A não se move. B, o carro A move-se para a direita. C, o carro se move para a esquerda. D, o carro A se move para a direita. E a letra E, o carro se move para a esquerda, Com base na imagem que é apresentada, a resposta correta é a letra B, O carro se move para a direita, a direção do sentido que a ventoinha está direcionada para a cartolina.